Essa sessão eu vou chamar de "É óbvio que a IA não vai nos salvar, bicho". E nela eu tenho uma mescla de notícias de inteligência artificial e eu vou comentar algumas coisinhas, né, sobre as notícias e fechar com chave de ouro tentando ligar um pouco todas essas coisas que a gente tá vendo. Então olha só, primeira notícia retirada da newsletter do Felipe Deschamps, já é de 1 mês atrás essa notícia, eu tava com dificuldade de trazer ela para mostrar para vocês. Esse CEO do Google acredita que IA representa a melhor chance de enfrentar mudanças climáticas. Para Eric Schmidt, os benefícios futuros da tecnologia compensariam os impactos presentes, reforçando que os esforços atuais para reduzir o consumo de energia no desenvolvimento de modelos deveriam ser abandonados em favor de uma abordagem sem restrições de investimento. Estima-se que a indústria de data centers emita 2,5 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa até o final da década, 3 vezes mais do que se a IA generativa não tivesse sido desenvolvida. As informações são do The Register. Eu vou só apresentar essa notícia aqui, sem comentar ela. Nós vamos comentar depois que a gente lê todas. Mais uma. Modelos de IA podem produzir resíduos eletrônicos equivalente a 10 bilhões de iPhones por ano até 2030, segundo o estudo. A projeção é que a quantidade possa aumentar de 2,6 mil toneladas anuais em 2023 para entre 400 mil e 2,5 milhões até 2030. Eu gosto quando o estudo tem um intervalo gigante de valores, né? Estratégias para reduzir o impacto incluem reaproveitar servidores, reutilizar componentes como módulos de comunicação e fontes de energia, aprimorar softwares para prolongar a vida útil de chips e GPUs. Dessa forma, o volume de resíduos eletrônicos poderia ser reduzido em até 86%. Informações do TechCrunch. Acho que depois eu vou pegar os links dessas matérias e colocá-las aqui para vocês. Mais uma. Google assina acordo com Kairos Power para utilizar energia nuclear em seus data centers. A empresa acredita que isso poderá desempenhar um papel fundamental no seu crescimento sustentável e no suporte às tecnologias de IA, dada a necessidade de fontes de eletricidade limpa e confiável. A companhia irá utilizar os reatores nucleares modulares pequenos da Kairos e a expectativa é que o primeiro núcleo seja operacional até 2030, com a adição de mais unidades até 2035, totalizando 500 megawatts. Segundo o Google, suas emissões aumentaram quase 50% em relação a 2019, em parte devido ao maior consumo de energia de seus data centers. Informações da CNBC. Agora essas aqui são um pouquinho diferentes, mas eu vou conectar tudo para vocês. Perplexity AI lança ferramenta para acompanhar mercado de ações. A Finance oferece um conjunto de funcionalidades para explorar dados financeiros de empresas, incluindo cotações em tempo real, histórico de lucros e comparações com concorrentes do setor. Para evitar alucinações, as informações são fornecidas pela API da Financial Modeling Prep. O recurso está disponível para assinantes do Perplexity Pro, que custa $20 mensais. Para utilizá-lo, ele só fala aqui, eu vou pular isso aqui. Próxima notícia. A API de voz em tempo real da OpenAI pode ser explorada para aplicar golpes telefônicos por menos de $1. A ferramenta permite que desenvolvedores enviem texto ou áudio ao modelo GPT-4o e recebam respostas nos mesmos formatos. Com apenas 1.051 linhas de código e uma ferramenta de automação de navegador chamada Playwright, pesquisadores conseguiram simular golpes como transferência de contas bancárias e moedas digitais e roubo de credenciais do Gmail. As médias de taxa de sucesso e custo foram 36% e $0,75, respectivamente. Informações são do The Register. Mais uma. Tá maratona de notícia aqui, mas vocês vão entender. Startup desenvolve sistema de Internet das Árvores para detectar incêndios florestais antecipadamente. O recurso criado pela Forest Guard e também chamado de Wood Wide Web emprega sensores instalados diretamente nos troncos das árvores que monitoram alterações no ar ao redor com precisão de milissegundos, sendo capaz inclusive de diferenciar entre atividades não relacionadas a incêndios como fumaça de cigarro ou emissões de veículos próximos. Ao detectar mudanças suspeitas, os dispositivos enviam sinais para satélites geoestacionários que retransmitem os dados para as autoridades competentes. Ok. O que todas essas notícias tinham a ver, tá? Obviamente, as 3 primeiras falavam sobre o uso de energia de IA e a primeira, especificamente, é o quê? A promessa de que a IA é uma tecnologia tão promissora que todo o gasto de energia, gasto de componentes eletrônicos, todo o ônus que a gente está tendo por desenvolver essa tecnologia agora seria justificável, né? É aquela coisa, assim, nós estamos perdendo tudo para chegar no fim do arco-íris, mas lá no fim do arco-íris tem um pote de ouro. E é por isso que vale a pena, né?
tudo vai valer a pena porque a IA não é pequena. E essas últimas, o que são aqui que eu falei para vocês? São usos da IA. Principalmente aqui para operar no mercado de ações, um uso novo, inovador. Para dar golpinhos de telefone, um uso novo, inovador. E para detectar incêndios florestais. Isso é meio que um uso da IA junto com internet das coisas, essas coisas, beleza. Aí, como resposta àquele sentimento lá que o Eric Schmidt falou, saiu esse artigo bem interessante que é do MIT Technology Review, que é, né, a Universidade de Massachusetts lá, que é uma das universidades famosinhas do Vale do Silício, né, de onde saiu vários desses fundadores de empresa aí, esses homens que fundam empresa no Vale do Silício e tal. E o título do artigo é assim, né, desculpem, mas a IA não vai resolver a mudança climática, porque, né, a promessa de que quando a gente desenvolver uma inteligência artificial que seja muito inteligente e que possa nos ajudar na pesquisa, no raciocínio, na criação de novos programas, na criação de novos designs de engenharia, isso vai ser uma coisa que vai revolucionar tanto a pesquisa científica que nós iremos evoluir 10 anos em 100 anos em 1. Essa seria a promessa disso. E daí o artigo diz, né, a coisa óbvia, enfim, não precisava escrever um artigo, podia ver o canal Teclas, que não. Então, o que eles falam bem no final do artigo? Eu vou recomendar vocês lerem, né? Depois vai estar os links lá em teclas.soberana.tv. Afirmar que uma tecnologia, que por acaso é a que a sua empresa desenvolve, pode milagrosamente desembaraçar esses conflitos intratáveis da sociedade humana é, na melhor das hipóteses, egoísta, se não um pouco ingênuo. E é uma ideia preocupante proclamar em momento em que o crescimento dessa mesma tecnologia ameaça minar o escasso progresso que o mundo começou a fazer nas mudanças climáticas. Do jeito que está, a única coisa que podemos afirmar com segurança sobre a IA generativa é que ela está tornando o problema mais difícil que já tivemos de resolver muito mais difícil de resolver. Enfim, eu concordo com o sentimento. Obviamente, o MIT Review, né, o MIT Technology Review não disse logo precisamos transicionar para um modo de produção em que a gente não se preocupa apenas com a expansão da base do capital e com criar cada vez mais mercadorias para que as empresas continuem multiplicando seus lucros. Devemos transicionar para um sistema onde a gente atende às necessidades humanas enquanto a gente tenta gerenciar a crise climática, porque estamos no ponto de gerenciar, não estamos no ponto de evitar ela. Ele não dizia isso, ele dizia só, baita bobagem o que vocês estão falando, mas o artigo é bom, entendeu? Só que assim, isso me lembra, pensando no que o artigo falou aqui, de todas as vezes que o Elon Musk enfatizou, a gente até trouxe um vídeo no canal há um ano atrás, que a eletricidade e a geração de eletricidade, de energia, era a primeira prioridade para o desenvolvimento dos Estados Unidos, para o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar disso. Ele estava dizendo assim, sabe a minha empresa, carros elétricos, mas não preste atenção nisso, né? Os meus desenvolvimentos, robozinhos, inteligência artificial, meus investimentos são, sabe, mecatrônica e tal. Nós precisamos ter uma maneira de ter infraestrutura, governo. Como é que a minha empresa vai ganhar dinheiro? Quer dizer, os Estados Unidos inteiro vai se desenvolver se a gente não tiver infraestrutura para desenvolver isso. E eu até disse, no modelo capitalista dos Estados Unidos e da maneira que eles querem desenvolver, talvez ele até esteja certo. Pô, vocês querem desenvolver o país assim? Vamos fazer infraestrutura, tá ligado? O Elon Musk tava assim, Biden, Trump, bora construir infraestrutura para eu usar essa infraestrutura, tá? Então, só que literalmente todo dia, pensando nas outras notícias que a gente estava falando aqui, não só, talvez essa promessa seja mentira, e ela está sendo propagada por pessoas que têm muito a se beneficiar por propagar essa ideia de que nós temos que continuar investindo, temos que gerar mais energia, bota mais indústria, reativa a indústria de carvão, já falamos aqui no canal, cria um novo tipo de energia nuclear para a gente usar. Não só isso aqui pode ser mentira e não levar a nenhum lugar, como hoje está sendo usado para quê? Para fazer operação no mercado financeiro, que é uma coisa que a gente já falou na live aqui. Eu lembro, pessoal, do socialismo utópico ao socialismo científico do Engels. Ele fala assim, olha, por causa de como os mercados mundiais estão conectados hoje, e ele está falando, né, 200 anos atrás, de repente se cair a bolsa num país, pode ter uma seca na Índia, sabe? Pode faltar comida na Índia porque caiu uma bolsa no Reino Unido. E daí quando a gente começar a ter sistemas de IA automatizados, que estão usando toda essa energia, que estão rodando 24 horas por dia, fazendo trading automatizado,
né, pegando feedback de sistemas diferentes e investindo, e um deles, por exemplo, descobrir uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, e criar um novo GameStop, criar uma nova fraude bizarra no mercado financeiro que vai derrubar a economia, só que agora, sei lá, tipo, a cada 2 meses, a cada mês, a cada semana, isso aqui é um benefício da IA para a humanidade? Eu acho que não, entendeu? É por isso que eu trouxe essa notícia. Todos os golpes, todas as falhas de segurança que estão sendo exploradas pela IA, toda a engenharia social, todos os deepfakes, todas essas coisas que estão sendo geradas aqui, isso é um benefício para a humanidade? Provavelmente não, né? É debatível. Vamos botar na balança. A internet das árvores para nos salvar dos incêndios, isso é interessante. Mas daí eu também trouxe aqui, porque para mim, isso acaba caindo nas notícias que elas são um pouquinho distópicas, né? Que é tipo assim, Tuvalu tá afundando na água, incêndios estão destruindo a Austrália, né? Incêndios estão destruindo o Brasil. Aí os caras disseram, não, mas não tem problema, porque a minha empresa, a minha startup, que produz um chipzinho que detecta fumaça no ar, e eu vou botar elas nas árvores da Califórnia. E isso, de alguma maneira, é a solução para o problema do meio ambiente. Sabe a frase do grande filósofo Casimiro? Rico adora ganhar dinheiro salvando o mundo. É tipo essa frase dele, né? É o que essa notícia me lembra. Então, o que eu queria trazer, contrastando essas notícias, é que não só a inteligência artificial tem essa promessa que pode nunca chegar, e eu acho que não vai chegar, porque, né, o meu diagnóstico é capitalismo. Vamos beneficiar toda a humanidade com essa nova tecnologia. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quando é que a gente está beneficiando toda a humanidade realmente? E não apenas beneficiando quem tem o controle dessas tecnologias, quem tem a grana, quem está nos mais altos estratos da sociedade, né? Mas não só pode ser uma mentira, como hoje os usos que a gente está fazendo e para onde a gente está direcionando esses usos, parece que são danosos, tá? É isso que me chamou a atenção nisso. Eu realmente acho, eu sou uma pessoa que é otimista, estou fazendo aspas aqui, no potencial de melhorarem as tecnologias de IA. Mas isso não quer dizer que elas se tornarão tecnologias boas. Eu acho que elas vão se desenvolver mais e ficar mais avançadas. Então, ferramentas de IA hoje, para mim, elas ainda arranham a superfície do que a gente pode ter. E elas são muito subsidiadas por investimento a fundo perdido dessas empresas, além de oferecerem os produtos basicamente de graça. Então, aquela notícia lá do cara falando assim, olha, 36% dos golpes de telefone que eu criei com essa ferramenta eram efetivos e eu gastava 0,75 centavos por golpe, isso é possível porque basicamente a OpenAI está subsidiando o custo de energia, de processamento, de treinamento dessas ferramentas, esperando que eventualmente vai se desenvolver tanto, eles vão ser tão dominantes no mercado que eles vão chegar numa posição de extrair um super lucro, né? Tem isso. Acho que eventualmente a gente pode descobrir que essas ferramentas todas vão ficar mais caras, vão restringir o acesso depois que elas já têm todos os nossos dados, depois que elas já se consolidaram. A busca pelos maiores desenvolvimentos da IA para automação do trabalho humano é a busca dessas empresas por esse super lucro. E o custo dessa busca ele está sendo compartilhado com todos nós. Ok? E eu já vou aproveitar para dizer, eu não concordo muito com as pessoas que ficam falando, mas a IA não substitui bem o nosso trabalho, a IA nunca vai substituir nosso trabalho. O problema todo é ela substitui bem o suficiente. O vídeo do Átila lá, que ele tá falando sobre a IA não vai substituir o seu emprego, é bom aquele vídeo. Inclusive, o início do vídeo sobre o ludismo é o mesmo artigo que eu leio e trago no vídeo do canal aqui sobre ludismo, e a análise é muito parecida com a que eu fiz outras vezes sobre IA no canal. Porém, para mim o cerne do que aquele vídeo tá falando, que é o mais importante e que ele não desenvolve bem e que eu quero botar a ênfase, é que as empresas, elas não estão procurando uma substituição do trabalho humano, elas estão procurando uma coisa boa o suficiente. O exemplo que o Átila deu no vídeo da feijoada vegetariana lá, ofensivo pra mim, né? A feijoada vegana, que ele disse que é ruim, não sei o que. Mas aquele exemplo lá é o que as empresas estão buscando. Elas estão buscando um substituto para a arte do designer, que pode ser ruim, mas se for aceito pelas pessoas, beleza. Elas estão procurando um substituto para o garçom, que pode ser meio demorado ou pode ser meio estranho, mas se conseguir substituir o garçom, beleza. Um substituto para tudo nas linhas de montagem, que pode ter uma taxa de falhas que é um pouco mais alta, mas beleza. Porque o custo humano é uma variável que eles prezam muito em retirar do processo. Porque o humano, eu sempre falo para vocês, o humano, ele
tá feliz, ele tá triste, ele tá preocupado com a casa, às vezes ele falta o trabalho dele não é consistente, ele pode se revoltar e não querer trabalhar, ele pode fazer um sindicato, ele pode perceber a sua exploração. Se retirar o humano cada vez mais das etapas da produção, é algo que pode dar um aumento de lucro muito grande para esses donos de empresas, de produtos. Então, isso para eles é muito importante. E como eu disse, o custo dessa busca está sendo compartilhado por nós. Os benefícios não vão ser compartilhados. Eu posso dizer para vocês categoricamente, no capitalismo os benefícios não vão ser compartilhados. Então, assim, como a gente pode fazer para não apenas reproduzir acriticamente esse discurso da mídia de que a IA vai ser uma coisa boa e que ela vai resolver todos os problemas? Porque vocês entenderam que eu até disse assim, eu acho, na realidade, que a IA se desenvolvendo vai ter o potencial de solucionar esses problemas. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Como é que a gente pode superar as contradições do nosso sistema de produção se ele basicamente, com a IA agora, está sendo, né, eu disse, a IA está jogando um tonel de querosene nisso. Então a gente vai ter a questão da especulação. Agora nós vamos ter especulação feita por IA. A gente tem a questão da desinformação na política. Agora nós vamos ter deepfakes. A gente tem a questão da substituição do trabalho, precarização do trabalho. Agora nós vamos poder ter música, arte, textos, todos feitos por IA de uma maneira que é boa o suficiente. Daqui a pouco, automatização das tarefas. Como é que a gente pode contrabalancear isso? É a pergunta que eu faço. A minha resposta é o quê? Nós precisamos do Soyo Sorushimi da Public Sobotnik. Nós precisamos ter um modo de produção que contemple o que a gente precisa para sobreviver e não só, né, a multiplicação do capital. Só que a dificuldade é chegar lá. E essa aqui é a missão que eu deixo para vocês. Pensar sobre isso, mas chegar lá, pessoal. Eu quero chegar lá, entendeu? Eu quero chegar ao ponto que quando a gente desenvolver a tecnologia e o robô trabalhar 8 horas por dia no meu lugar, eu dizer assim, que legal, não tem emprego. E não tem emprego, entendeu? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou comer? O robô ficou 8 horas sentado na frente de uma cadeira digitando. Eu não acredito, esse era o meu trabalho, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, eu espero que vocês gostem, pessoal. E eu vou ler um pouquinho o chat. A crítica não é exatamente sobre a IA, e sim a capitalização em cima da IA. Mais ou menos capitalização, tá? Porque eu acho que o que eu tô tentando explicar para vocês é que dentro da maneira de produzir no capitalismo, e o que é a maneira de produzir no capitalismo? Alguém vai ser dono dos meios de produção, alguém vai poder movimentar o capital e alguém vai contratar outras pessoas para colocarem o seu trabalho para que se produzam mercadorias e essas mercadorias vão ao mercado, sejam vendidas e daí quando tu faz esse ciclo inteiro, tu gera o lucro. E isso é uma coisa importante de se considerar sobre esse sistema, porque o fato de tudo precisar ser uma mercadoria para gerar valor, para ser vendido, quer dizer que coisas que não são mercadorias vão ter muita dificuldade de existir. Então, quando a arte toda for automatizada por coisas que criam essa arte bastardizada de IA, que algumas pessoas dizem que não são arte, eu aceito. Arte de IA não é arte, beleza? Mas quando esse cartãozinho aqui que eu tenho do Mad Marx, a IA puder criar muitas dessas coisas no nível de qualidade aceitável, e as empresas começarem a fazer isso, o trabalho de design puder ser feito por uma IA, quando o trabalho de música puder ser feito por uma IA, quando o trabalho, né, de cuidado, construção civil, todas essas coisas começarem a fazer por IA, para que a gente vai precisar existir? Eu tava falando da arte por causa... Para que vai precisar existir alguém que desenha arte? Porque tu não vai estar ganhando dinheiro por essa arte. E daí tu vai dizer, não, mas agora eu vou ter tempo para fazer a minha arte, eu vou ter 8 horas por dia para fazer. Só que se a gente ainda tá dentro do capitalismo, tu precisa trabalhar para provar o teu valor e poder comprar comida, poder comprar casa. Esse é o grande problema. Por isso eu falo que a gente precisa transicionar para um lugar diferente. Eu me confundi aqui, pessoal. Eu tô ficando cansado. Tô ficando suado. Cadê a IA que lava a louça? Nossa, tá demorando essa, hein? A mais importante. É verdade. Nós tivemos uma IA que gera música antes de uma IA que lava a louça. E isso é importante. Salvar o mundo tem que ser mercadoria também, mas não tem como. Aí que eu acho que o filme aquele Não Olhe Pra Cima é bom, porque ele mostra a contradição de tentar ver a coisa assim. Muitas pessoas disseram que era cringe e tal, mas eu gostei. Ó, aqui ó, Danilo falou, eu tava no shopping essa semana
esse fim de semana eu reparei em 3 banners que estavam claramente usando arte de IA. Já tem muito designer perdendo emprego, mesmo a qualidade sendo baixa ainda. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, que é aquele texto do Ludismo, que, né, eu vou recomendar de novo aqui do lado do vídeo do Ludismo do canal. O texto do Ludismo, que é o mesmo texto que o Átila referenciou no início do vídeo que ele lançou recentemente, fala que o movimento ludita, naquela época, ele estava lutando pelos direitos dos trabalhadores, tá? Inclusive, foi uma questão muito de marketing e de ter sido voltada à população contra eles, como a burguesia sempre faz, né? A burguesia diz, esse grupo que é contra nós é contra todos vocês, ok? Que se causou essa ideia de que eles eram burros, de que eles destruíam as máquinas, de que eles não entendiam, de que eles queriam a destruição da tecnologia. Que, inclusive, toda vez que eu faço uma crítica de IA, sempre vai ter 1 ou 2 que vão chegar e fazer a mesma crítica para mim, tá? Mas eles falam também que com a automatização da produção, com os teares a vapor e todas essas coisas, na realidade várias roupas diminuíram de qualidade. Uma camiseta que era feita artesanalmente e que demoraria um dia inteiro para fazer uma camiseta, poderia ter uma qualidade melhor do que as 10 camisetas que eram produzidas por dia num tear a vapor. Porém, a produção sendo muito maior, não tem porquê a burguesia não utilizar isso, não incorporar isso nessas fábricas, porque a produtividade era muito maior e o que a gente quer fazer no final do dia não é produzir camisetas melhores, é produzir mais, ou não nem produzir mais camisetas, camisetas produzidas nos dando lucro. Entendeu? Então é essa a discussão que eu tô tentando trazer aqui. A gente não quer uma IA diferente, a gente não quer uma empresa boazinha, a gente quer uma maneira de desenvolver tecnologia que não seja visando o lucro, que seja visando o bem da humanidade. E a crítica que esse canal aqui sempre tenta fazer é que dentro desse modo de produção não é possível. A gente vai destruir o planeta antes de conseguir, entende? E a gente tá andando a passos largos nessa direção. Acho que é isso, basicamente. O José Carlos falou, o professor Miguel Nicolelli diz que a IA não é nem inteligente nem artificial, pesquisem. Inclusive, eu li esse artigo dele aqui, é uma entrevista que ele fala isso, enfim, ele repete várias vezes. E achei muito bom e eu acho que é um vídeo bem legal do canal. Aqui, o Gilberto Sassi falou, fazia tempo que eu não via a live, não sou da computação, mas lives são massas e didáticas. Muito obrigado por estar sempre por aí, Gilberto. Eu sei que tu acompanha o canal há muito tempo, acho que até antes de se chamar Canal Teclas, e eu aprecio muito. Mas é isso aí, pessoal. Cansei.